Graças a Deus. Mas, enfim, Pastor Alipe, então esse é o nosso tema, né? Salvação. Você tem certeza dessa salvação? Então, assim, eu já queria começar aqui, porque esse é um tema meio polêmico, né? Hoje até alguém comentou assim, toda vez que a gente fala nesse tema, acaba em polêmica, né? Nunca chega uma conclusão convincente, enfim, a pessoa até achou meio arriscado eu falar desse tema. Aí eu falei, então, eu vou precisar pedir ajuda dos universitários, né? Eu vou chamar um cara aqui, um jovem que é fera aqui na teologia, né? Ele vai ajudar a gente. Então, vou começar por ti, mano, aí perguntando sobre a tua pessoa, né? Hoje, se eu te pergunto aqui no meio dessa galera jovem, que está com mais de 23 jovens aqui acompanhando a gente, você tem certeza da tua salvação? Hoje, essa galera jovem aqui perguntasse para ti, Pastor Alípio, Pastor Alípio, tu tem certeza da tua salvação? O que que tu diria para essa galera aqui, né? Contigo aí. Pastor, sempre quando eu falo sobre esse tema, sobre salvação nas minhas pregações, eu falo assim muito diretamente, sentindo assim que nós devemos deitar na nossa cama, colocar nossa cabeça no travesseiro, convictos de que somos pessoas salvas, de que mesmo que a gente morra, mas a gente tem a certeza que a gente vai ressuscitar na primeira ressurreição e não na última ressurreição, né? Então, assim, falando de mim mesmo, eu tenho convicção de que eu sou salvo, mas também eu tenho a convicção de que se eu não cuidar, né, não cuidar no sentido no processo da santificação, eu posso perder a minha salvação, né? Eu posso me apostatar, eu posso blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, né? Eu posso cometer certo tipo de pecado e chega um momento de eu não pedir meu perdão para Deus e aí eu me esfriar espiritualmente e perder a minha salvação, né? Então, assim, eu queria citar aqui, por exemplo, Romanos capítulo 8, versículo 9, só para me afirmar aqui sobre a certeza de que eu sou salvo, né? Falando de mim mesmo. Romanos capítulo 8, versículo 9, diz assim: vós, porém, não estáis sob o domínio da carne, mas do Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então, por que eu falo que eu sou salvo? Porque eu creio, né, de forma convicta que o Espírito de Deus ele habita em mim. Então, se ele habita em mim, eu sou uma pessoa salva. É porque o próprio texto de Paulo fala isso, né, que se o Espírito de Deus habita em nós, significa que nós somos uma pessoa salva, né? No versículo 14 também ele fala sobre isso, né? Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, se o Espírito de Deus habita em mim, né, e eu sou guiado pelo Espírito de Deus, então significa que eu sou filho de Deus. O versículo 16 também afirma assim: o próprio Espírito dá testemunho ao nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Se somos filhos, também somos herdeiros e herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que sofremos com Ele para que também com Ele sejamos glorificados, né? E um outro texto que eu queria citar aqui é 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Por dizer assim: pois ninguém jamais conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Isso aqui é fantástico esse texto, porque se o Espírito de Deus habita em nós, nós somos filhos de Deus e também nós temos a mente de Cristo. Então, eu tenho convicção de que eu sou uma pessoa salva, né? Talvez aqui, para mim, assim, deixar um pouco mais claro aqui, é claro que a salvação é um processo, né? Claro que a salvação é um processo. Então, hoje, eu tenho convicção de que eu sou salvo da sentença do pecado, que é a morte. Então, eu sou justo e santo, sentido de posição, né? Agora, eu estou num processo de justificação, um processo em que a cada dia mais, com o auxílio do Espírito Santo de Deus, ele me ajuda a eu me afastar do pecado. Então, primeiro ponto da salvação, né? Nós somos justificados, justificados, livres da presença, da sentença do pecado, né? Que é a morte. Segundo passo da salvação, nós somos
livre da influência do pecado, né? Santificação. E o último passo da salvação é glorificação, né? Que seremos livres totalmente da presença do pecado, né? Então, dentro dessa linha de pensamento, eu tenho convicção de que eu sou salvo da sentença do pecado, que é a morte. Mas nesse processo da santificação, eu posso, em algum momento, né, por deslize, né, por apostasia doutrinária, né, que também eu creio nesse sentido, eu posso perder a minha salvação. Então, por isso que não é importante, né, é muito importante a gente não brincar com a nossa salvação, né? Verdade. Com esse ponto interessante da graça aí. Verdade. Muito bem, pastor Ali. Foi por isso que eu escolhi o Senhor. Sei que você é fera aí. Gente, é assim, ó. Hoje o pastor Felipe está dizendo assim, cara, hoje eu tenho certeza da minha salvação. Hoje, entendeu? Então você faz uma reflexão hoje. Eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui, para a galera. Tem mais de 20 pessoas aqui com a gente. Se Jesus voltasse agora, nesse exato momento, hoje, 10h30, Jesus, o céu rasgasse, o som da trombeta de Deus, Jesus aparecesse agora para buscar a igreja dele. Quem daqui que está conectado com a gente nessa live hoje poderia dizer assim, Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Só ia 3 daqui, desse grupo agora. Um era eu, segundo Felipe. Quem seria o outro daqui, será? Levanta a mão aí pra gente ver. Dá uma mãozinha aí. Eu, né? Só pra gente... Então é isso aí, pastor Felipe. Outra coisa que Alípio, né? Já te carimbei de Felipe, né? Isso. Pastor Alípio. Pastor Alípio, outra coisa que eu queria que tu falasse para essa galera que tá aqui, para nossos jovens, é assim, existe muitas dúvidas, como eu te falei, né? Pessoas, será que eu vou ser salvo ou não e tal? Então rola muita dúvida, mesmo no meio, principalmente no meio da juventude, né? Olha só, a galera tá preparada aqui, Felipe, ó. Até o nonato, rapaz, até o nonato quer ir pro céu. Deixa eu voltar aqui. Olha, rapaz, o nonato quer ir pro céu aqui, ó. Ele falou a Drica, e aqui vai, né? Então, graças a Deus que todo mundo aqui conectado, vamos pro céu. Glória a Deus por isso, né, pastor? Então, é isso aí. O que o senhor diria hoje, como um jovem pastor, para essa galera jovem que paira essa dúvida na cabeça, né? Pô, estou com uma dúvida, eu sirvo a Deus, vou para a igreja, mas estou cheio de dúvida. O que palavra o senhor daria para essa galera aí que está cheia de dúvida acerca da salvação? Bom, primeiro, eu creio que a gente só pode perder a salvação, pelo menos por 3 pontos que eu entendo, né? Primeiro, se eu me apostatar, né? Me apostatar, virar as costas para Deus. Segundo, se eu blasfemar contra o Espírito de Deus, né? E o terceiro, eu ser convencido pelo Espírito de Deus da justiça, do pecado e do juízo, e eu não me arrepender dos meus pecados. Então, quando a gente vai para a carta de Paulo, Paulo fala que se eu crer, né, dentro do coração, que a gente fala como coração, mas no sentido da mente, né, da nossa mente, e se a gente, uma vez que o Espírito, porque aquela ideia lá do texto lá de João, capítulo 16, versículo 8, de que o ministério do Espírito de conversão e do pecado, da justiça e do juízo, essa palavra convencer, no original grego, ela tem o sentido de trazer luz, entendeu? Abrir a mente, esclarecer, fazer eu entender de que a justiça de Deus é Jesus, de que eu estou sobre a sentença do pecado original, né, e de que sobre o juízo, que se eu continuar nos meus pecados, eu vou ter o mesmo destino, né, o mesmo destino que o Lúcifer, né, o diabo. Então, assim, se uma pessoa crê no coração e confessa com a sua boca, né, publicamente, de que Jesus é seu Senhor e Salvador, então ela só vai poder perder a salvação se ela se apostatar doutrinariamente, se ela blasfemar contra o Espírito de Deus. Aí ela perde a salvação, né? Mas agora, se ela
ela errar, por exemplo, uma pessoa ela pecar e depois ela pedir perdão para Deus, Deus perdoa ela automaticamente, né? Então, isso é importante a gente observar isso, porque o próprio Pedro fala isso, né? Fala isso em 1 Pedro capítulo 1, versículo 9, ele diz: pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé. E o alvo da nossa fé é a salvação das nossas almas, da nossa alma, né? Então, para a galera assim que está em cima do muro, de que será que eu sou salvo ou não sou salvo, então você tem que se perguntar primeiro, né? Será que o Espírito habita em mim? Se o Espírito de Deus habita em mim, beleza, então eu sou uma pessoa salva. Segundo ponto, se realmente você sou uma pessoa salva, quando você peca, né, quando a gente comete um erro, você sente tristeza, você sente um remorso, uma tristeza no coração, você sente isso, vontade de, como fosse uma vergonha, né, de Deus, você sente isso, então significa que o Espírito está agindo na sua vida. Agora, quando a gente erra e não sente nenhum remorso, nenhuma tristeza, não sente a necessidade de pedir perdão, de se reconciliar com Deus, então é melhor você acender a luz vermelha aí, porque alguma coisa está errada na vida, né? Então, realmente tem muitas pessoas, né? Tem muitas pessoas que estão na igreja local, que a gente chama de igreja visível, que eles estão ali somente como o joio, mas ainda não são realmente, ainda não estão com o nome escrito no livro da vida, né? E eu estava lendo essa semana, tem 2 textos na Bíblia Sagrada que afirmam que uma vez o nosso nome escrito no livro da vida, ele pode ser tirado do livro da vida, né? Tem um texto lá no Antigo Testamento que quando o povo de Israel, se você me permite aí, pastor, eu só para me conferir esse texto aqui, para mim não citar algo sem sentido aqui para a galera aí. Olha, Êxodo 32, né? Êxodo 32, ele é um texto legal que dá pra gente aqui ver que uma vez a gente salvo, a justificação é muito interessante, né? Êxodo 32 diz assim, pessoal, pegar o texto aqui de volta. Assim, Êxodo 31 diz assim: assim Moisés voltou ao Senhor e disse: este povo cometeu um grande pecado, fazendo para si um Deus de ouro. Mas agora perdoa-lhe o pecado, ou, caso contrário, risca-me do teu livro que escreveste. Então o Senhor disse a Moisés: riscarei do meu livro aquele que tiver pecado contra mim. É como que se Moisés falasse assim: Senhor, se tu não perdoar o pecado do povo, risca meu nome. Aí o Senhor fala assim: não, eu vou riscar o nome somente daqueles que pecarem contra mim, né? E outro texto que a gente pega aí para afirmar isso é o Salmo 69, verso 28. Salmo 69. Salmo 69, o verso 28. Ó, sejam riscados do livro da vida e não sejam escritos com os justos. Aqui está fazendo uma comparação entre o ímpio e o justo, né? Então, todo aquele que peca contra o Senhor e não se arrepende dos seus pecados, ou seja, de uma forma mais lógica aqui, né? Todo aquele que uma vez é convencido pelo Espírito de Deus e não se arrepende dos seus pecados, né? Ele não tem acesso, ele não pode ser salvo, porque não se arrepende dos seus pecados, né? Uma vez uma pessoa também salva e aqui se apostatando, blasfemando contra a Espírito de Deus, mesmo que o nome dele esteja escrito no livro da vida, ele será arriscado no livro da vida, né? E aí outro texto também é Daniel capítulo 1, versículo 1, que vai falar também sobre essa ideia. E a gente vê também isso no final lá do julgamento,
quando chegar no outono branco, Deus vai abrir o livro da vida e não vai encontrar o nome de muitas pessoas ali no livro da vida, né? Então, acontece que também a gente vai vendo texto que, assim, Senhor, mas nós pregamos em teu nome, nós cantamos para ti, nós curamos em teu nome, e o Senhor fala assim, eu nem vos conheço. Ou seja, essas pessoas não tiveram assim um verdadeiro propósito realmente de servir a Deus, né? E por causa do livre-arbítrio que nós temos, nós podemos decidir se nós queremos permanecer salvo ou não ser salvo, né? Então, voltando à pergunta que o senhor perguntou aí, da galera que está em cima do muro aí, né? Então, assim, é importante a galera entender que uma vez justificado, vocês vão entrar num processo aí da santificação. E aí, nesse processo da santificação, nós temos que ter esse cuidado, pedir esse auxílio do Espírito Santo de Deus, para cada dia mais ele nos ajudar a se afastar das práticas que não agradam a Deus, né? E sempre pedir perdão para Deus nos nossos pecados, para que a nossa comunhão para com Deus não seja interrompida, né? Para não ser interrompida. Porque uma vez a nossa comunhão com Deus sendo interrompida, a gente pode cair na frieza espiritual e aí se afastar de Deus gradativamente e aí chegar até perdendo a sua salvação. Amém. Obrigado, pastor Alípio. O pastor Júnior, ele está colaborando com a gente aqui também. O pastor Júnior, ele é pastor de Tucuruí, né? É um jovem pastor Sim. também. E diz que Hebreus 12:1 diz que corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, né? Esse texto traz a ideia de um constante esforço para a ida chegar ao objetivo final, né? E aí o pastor Júnior, ele fala... Sim? É importante esse texto aí, pastor, porque esse texto ele tem a ideia de uma corrida de revezamento, né? Isso, exatamente. Aí o mesmo pastor Júnior, ele pergunta aqui pra gente assim, ó, uma pergunta, eu sair da igreja e deixar de vigiar e orar, pode ser sinal de um desvio da fé? Ou seja, eu me torno um apostata? Necessariamente não. Necessariamente não. Exatamente. Porque se apostatar, já diz, virar as costas, né? Desacreditar em Deus, né? Uma pessoa que para de orar, uma pessoa que para de jejuar, uma pessoa que para de congregar, isso não significa que ela é uma pessoa apostata, né? Ela ainda tem um resquício ainda de Deus dentro dela, né? Agora é interessante quando a gente vai chegar, por exemplo, adiantar um assunto aqui, quando a gente chega aqui no final do princípio das dores para iniciar a grande tribulação, que vai chegar um momento que o Espírito de Deus não contenderá mais com as pessoas, de que as pessoas vão ouvir a palavra, mas não vão mais crer, né? Não vão mais se arrepender. Então isso aí é apostasia mesmo, entendeu? As pessoas, elas entenderam, né? Entenderam o Evangelho, entenderam que a salvação é através de Jesus, entenderam que o salário do pecado é a morte, mas elas decidiram de forma deliberada, consciente, negar a fé em Jesus, negar a ação do Espírito. Isso aí, a apostasia é 100%. Exatamente. Pastor Alípio, muito obrigado pela sua colaboração aqui na nossa live, né? Foi um prazer enorme a gente ter o senhor aqui com a gente. Que Deus continue te usando aí, com a galera de Monte Alegre, aí, com o pessoal do Baixo Amazonas, né? E aí a gente segue aqui, né? Tu pode ficar por aí mesmo. E aí, tudo bem. Daqui a pouco a gente te chama aqui para fazer uma oração por nós aqui, tá bom? Permanece aí com a gente. E a gente vai dar continuidade aqui. É sempre uma alegria, né? A gente poder... estar servindo a Deus, né? Então, assim, olha, a galera que está por aqui, que ainda não está me seguindo aqui no Instagram, aproveita logo para me seguir aí, para ficar por dentro, né, das Pastor Alípio também, né, para a gente ficar aí por dentro aí do nosso trabalho, né? Então, nós vamos dando continuidade aqui na nossa live, né, sobre o processo da salvação, né? A salvação. Você tem certeza da sua salvação? Diante de tudo isso que o pastor Alípio colaborou aqui com a gente, vocês aí que estão em casa, nessa juventude
abençoada, né? Vocês têm certeza da sua salvação? Depois disso que vocês ouviram. E aí eu queria falar um pouco sobre esse tema com vocês, né? Falou que ia bater um papo sobre isso. Então, a salvação, ela é uma proposta de Deus, né? Ela começou no coração de Deus. Então, João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso aqui é uma iniciativa de Deus. Então, agora, continue compartilhando aí com seus amigos, chama alguém, marca alguém, compartilha aí para que seja abençoado também através da palavra de Deus, né? Então, ou seja, a salvação ela começa com a justificação, né? Como o pastor Felipe falou aqui. E eu queria fazer uma ilustração, mais ou menos, o que é a justificação, para vocês entenderem. É como se a pessoa estivesse num tribunal. Você está num tribunal para ser julgado, né? Por algum crime, alguma coisa que você fez. E aí você está ali para ser condenado, por exemplo, né? E aí, quando o juiz olha a sua sentença, o seu currículo, né, ele percebe que você tem os piores crimes na sua costa, né? E aí, ele vai bater o martelo de condenação. Você vai ser condenado porque você é um criminoso, você merece estar preso.